O sol de fim de tarde tingia o céu de tons alaranjados e rosados, como se um pincel imaginário tivesse passado com leveza sobre a tela do bairro da Liberdade. No quintal da pensão, onde moravam artistas, intercambistas e figuras excêntricas, que pareciam ter saído de romances esquecidos, o calor era abafado, mas o ambiente pulsava com uma alegria suave. Sob a copa do jambeiro, cuja sombra dançava ao sabor do vento, uma churrasqueira improvisada soltava espirais de fumaça indecisa. Uma caixinha JBL em cima de um tijolo tocava um samba descompromissado, alternando para um pagode romântico que parecia querer contar sua própria história. Cadeiras plásticas, cada uma de uma cor, estavam espalhadas ao redor com o charme desleixado de quem entende que beleza mora no improviso. Lee Min-ho, recém-chegado da Coreia do Sul para um projeto cultural de intercâmbio, lutava com o fogo. Usava uma camisa estampada com coqueiros azuis e rosas, um presente apressado que ganhara de uma colega brasileira assim que chegou. O cabelo castanho escuro estava bagunçado, mas com aquela desordem elegante que alguns poucos no mundo conseguem carregar com naturalidade. Ele franzia a testa diante das brasas teimosas, soprando com cuidado, os olhos se estreitando numa concentração quase filosófica. Foi quando ela apareceu. Clara, 26 anos, artista plástica de espírito livre e língua afiada, atravessou o quintal, com um copo de guaraná e um sorriso travesso. Seus cabelos estavam presos num coque alto e descuidado, e usava um vestido leve que dançava com a brisa. Havia algo nela que lembrava as protagonistas de doramas, mas com um tempero abrasileirado, irônico, encantadoramente caótico. Coreano sabe fazer churrasco? Ela perguntou, encostando-se numa cadeira com um ar de quem assistiria ao desastre com prazer. Lee levantou os olhos, surpreso pela abordagem, e riu sem jeito. Só no YouTube, mas não é tão fácil na vida real. Ela se aproximou com naturalidade, largando o copo num canto da mesa. Em poucos movimentos, tomou o controle da situação. Empilhou o carvão de maneira estratégica, pegou um pedaço de papel engordurado, fez um pequeno ninho de fogo, e em poucos minutos a chama estava viva. Lambeando o ar com alegria, Lee observava. Impressionado, aqui a gente aprende cedo, disse Clara, orgulhosa. Brasa é questão de alma. Os dois ficaram lado a lado, dividindo o espaço apertado diante da churrasqueira. O calor da brasa era intenso, mas o que crescia entre eles era mais sutil, quase imperceptível, como um perfume no ar que só se percebe quando o vento muda. Conversaram sobre cortes de carne, sobre molhos estranhos que ele havia experimentado em feiras de rua, sobre a diferença entre um churrasco gaúcho e um coreano. Clara zombava carinhosamente de seus erros de português, e ele respondia com um sotaque ainda mais carregado, de propósito para arrancar mais risadas enquanto a noite caía, trazendo com ela uma brisa mais fresca. Outros moradores da pensão começavam a se juntar. Alguém trouxe mais carne, outro abriu uma caixa de cervejas, a música aumentou o volume e o quintal se transformou numa pequena festa espontânea, com bandeirinhas velhas de uma festa junina passada tremulando nos cantos, mas para Clara e mim, tudo acontecia num tempo paralelo. O fogo crepitava entre eles, os olhos trocavam segredos silenciosos, os risos se tornavam mais frequentes, e enquanto os outros comiam e dançavam, eles estavam alheios ao mundo, descobrindo um ao outro. Como quem abre um livro antigo e encontra ali uma história que não sabia que precisava ler. Você não parece um astro de dorama aqui, disse Clara, em meio a um sussurro que quase se perdeu entre as risadas ao redor. Lee a encarou, os olhos mais escuros do que nunca. E você não parece só uma artista para mim. Ela desviou o olhar, desconcertada pela intensidade inesperada. Um silêncio caiu entre os dois, mas era um silêncio cheio, como se o ar ao redor deles tivesse sido suspenso. Ele se inclinou levemente, a intenção clara. Mas antes que os lábios se encontrassem, o amigo chamou por Lee e o fight Kusei. Quebrou. Lee sorriu com um pedido de desculpas nos olhos e se afastou. Clara ficou, observando a fumaça que subia, tentando entender por que o coração dela, tão acostumado à calma dos pincéis e das tintas, estava batendo fora do compasso. Noite seguiu, mas algo havia mudado. Como a brasa que agora queimava com firmeza, o sentimento entre os dois ganhava calor. A música seguia ao fundo, agora misturando sucessos antigos de pagode romântico com vozes desafinadas e felizes. A festa havia ganhado corpo, e o quintal se tornara um emaranhado de pessoas dançando, comendo e rindo. Clara e Lee Min-ho, agora, lado a lado no banco de madeira perto da churrasqueira, compartilhavam piadas internas como velhos amigos que tivessem se reencontrado. Ela se aproximava mais, cruzando os braços sob o queixo apoiado na palma da mão, os olhos fixos nos gestos dela. Ele a ouvia com atenção quase cerimonial, como se cada palavra dela fosse uma pincelada num quadro delicado. O sorriso de Clara vinha fácil, e Minho também sorria,
mas com um ar de surpresa. Como quem acabara de descobrir que podia rir de verdade ali. Você não parece um astro de dorama aqui. Ela murmurou, se inclinando ligeiramente. Lee a encarou por um instante. Os olhos firmes, a boca entreaberta num quase sorriso. E você não parece só uma artista para mim. Clara não esperava aquilo. A frase, dita com uma sinceridade simples, pareceu deslocar alguma coisa dentro dela. O tempo congelou como se a festa houvesse ficado a milhões de quilômetros. Mas, como todo momento perfeito, aquele também foi interrompido. Um amigo da pensão, com a alegria de quem já tinha bebido demais, chamou por mim para cantar no karaokê improvisado. Ele hesitou, olhou Clara nos olhos, e foi. Ela ficou sentada, sentindo o lugar ao lado esfriar lentamente. Mais tarde, confusão da festa havia se espalhado pelo quintal como um cobertor de risos e corpos adormecidos. Clara subiu as escadas estreitas da pensão e alcançou o telhado, seu refúgio. Ali em cima, as telhas quentes ainda guardavam o calor do dia. Ela se sentou com um caderno de desenho no colo e começou a rabiscar a linha do horizonte, com postes, antenas e nuvens acinzentadas. O som da porta do telhado abrindo a fez virar. Lee apareceu, carregando 2 canecas de quentão fumegante. Posso sentar? Ele perguntou, com aquele sorriso sereno. Pode, mas só se não falar de churrasco. Eles riram. Ele se acomodou ao lado dela, os joelhos quase se tocando. A caneca quente aqueceu suas mãos e aos poucos o silêncio entre eles se tornou cômodo, quase cúmplice. Clara o observou de relance e depois voltou os olhos ao desenho. No meu país, eu sou sempre visto como algo distante. Inalcançável, disse ele, com a voz baixa. Mas aqui, com você, eu me sinto real. Clara virou o rosto para ele. Havia um traço de espanto, mas também de compreensão profunda. Nenhum dos dois falou por um momento. A música da festa ecoava suavemente lá embaixo, quase como uma lembrança de outro mundo. Eles se olharam, sem pressa, como se o universo tivesse decidido parar de correr. O beijo aconteceu. Doce, sincero, sem fogos nem aplausos, mas com a força sutil de algo que começa verdadeiro quando se separaram. Clara sorriu, tocando de leve a borda da caneca. Você beija melhor do que acende churrasco. Lee riu alto, e ela também lá embaixo. O quintal dormia. Mas no telhado, uma chama discreta agora ardia com convicção. A madrugada se arrastou sem pressa sobre o bairro da Liberdade, trazendo com ela um silêncio encantado. A festa havia terminado como terminam as melhores noites, com corpos espalhados em redes, sofás e colchonetes improvisados um ou outro, violão abandonado em cima de uma mesa, a caixinha de som desligada como quem respeita o fim da magia. No quintal, Clara e Minho andavam descalços entre garrafas vazias e pratos empilhados. A luz do alvorecer coloria o mundo com delicadeza. E eles, mesmo sem trocar palavras, pareciam se entender. Havia algo novo entre eles, como se a leveza do beijo da noite anterior houvesse se transformado em cumplicidade. Clara, com um avental amarrado de qualquer jeito por cima do pijama, coava café na cozinha externa. Minho quebrava ovos com uma concentração séria demais para a simplicidade da tarefa. O som do líquido quente no coador, o crepitar leve da frigideira e o aroma de pão tostando formavam uma sinfonia doméstica. Vai fazer churrasco de novo? Perguntou Clara, com um sorriso nos olhos, sem levantar a cabeça, só se você for a mestre da brasa. Menos, respondeu ele. Rindo, sentaram-se na mesa de madeira com um café fumegante entre eles. O mundo parecia suspenso, como se aquela manhã fosse um segredo só deles. As xícaras tilintavam suavemente, e as primeiras conversas do dia se arrastavam no andar de cima da pensão. Clara o observou. Havia em mim uma paz silenciosa, como se ele finalmente tivesse encontrado um lugar onde não precisasse representar nada. E ela, acostumada a viver entre telas e tinta, sente-se como se tivesse descoberto uma nova paleta de cores dentro de si. Quanto tempo você ainda fica aqui? Ela perguntou com a voz baixa, mas firme. 2 semanas. Ele respondeu encarando a própria xícara. Mas eu não sei mais se quero contar os dias. Ela assentiu, sem saber o que dizer. Entendia o que era viver com o tempo marcado, mas pela primeira vez em muito tempo. Desejava que os dias fossem elásticos, que aquele quintal nunca precisasse de despedidas. Terminaram o café em silêncio. Clara levantou-se primeiro, recolheu as xícaras e olhou por sobre o ombro. Tem mais guache na minha mesa. Se quiser pintar alguma coisa, Minho sorriu. Ela saiu, e ele ficou ali, por um instante, deixando o sol tocar seu rosto no estendal improvisado. As roupas dançavam levemente, ao vento, e a brasa esquecida da noite anterior ainda fumegava, como se recusasse a apagar.